Fala pessoas, bem-vindos à leitura comentada em formato podcast do Vale Testamento. Meu nome é Paulo Henrique, sou estudante de História formado pela Universidade do Estado do Ceará. E essa série é sobre o livro Tempo dos Historiadores, do professor José da Assunção Barros. Se você quer me ouvir e ver falar sobre história em outras redes sociais, @adiosph em todas. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal. E ao final, deixa o teu comentário sobre o meu comentário. Compartilha o vídeo com as tuas amizades e pede para eles fazerem um comentário do teu comentário sobre o meu comentário. Fique agora com a leitura da primeira parte, intitulada Tempo Histórico, Horizontes e Conceitos. Subtópico: Introdução ao Tempo Histórico. O tempo na definição de história. O que traz à história a sua especificidade mais irredutível, aquilo que faz dela um campo de saber que não pode ser confundido com nenhum outro. Imagine que nos fosse dada a tarefa de escolher, entre outras, uma única palavra que expressasse o que há de mais singular na história. Dificilmente encontraríamos uma palavra mais adequada para isto do que tempo. De fato, se por acaso fosse possível excluir a perspectiva temporal do trabalho do historiador, este facilmente se transformaria em sociólogo, antropólogo, geógrafo ou, em alguns casos, em psicólogo, linguista ou crítico literário. Não que a perspectiva temporal esteja necessariamente ausente de disciplinas como a sociologia, a geografia ou a antropologia. Existem mesmo sub-áreas das demais ciências humanas que estendem um importante fio interdisciplinar em direção à história, tal como a sociologia histórica ou a linguística histórica. A questão é que, no caso da história, ou a perspectiva do tempo... A questão é que, no caso da história, a perspectiva do tempo é visceral. Sem ela, os historiadores simplesmente não existem. Essa consciência do tempo entre os historiadores pode ter variado consideravelmente no decurso da história da historiografia, ao adquirir as mais diversas formas e intensidades, mas, de alguma maneira, ela esteve sempre ali, desde os primórdios da prática historiográfica. Heródoto, responsável por consolidar a figura do historiador entre os gregos antigos, atribuía a palavra história às ideias de relato e investigação sobre as ações humanas. Nota do editor aqui, né? O Heródoto nasceu em 484 antes da Era Comum em Halicarnassos, que é uma localidade não muito distante de Mileto, e ele foi o primeiro historiador grego, viajou por inúmeros lugares, desde as cidades do Peloponeso, as cidades da Ásia Menor, que eram colonizadas pelos gregos, até a Babilônia, a Síria, Pérsia, Egito e regiões da África ali, e também regiões do norte em torno do Rio Negro. E no decurso das viagens, ele recolheu materiais a partir dos quais produziu a sua história, relato que leu publicamente em Atenas, o que lhe valeu um prêmio de 10.000 talentos. Com isso, ele estabelecia-se uma nova literatura, um novo gênero literário e um novo tipo de saber entre os gregos antigos. Voltando para o texto, embora a noção de tempo ainda não ocupasse explicitamente o centro definidor do novo campo de práticas e saberes que ele estava apresentando aos seus contemporâneos, o fato é que as ações humanas que se passavam no tempo eram seu objeto de investigação e relato, segundo a nota do editor. Na História de Heródoto, produzida em 450 a.C. da Era Comum, podemos surpreender dois sentidos para a palavra história: pesquisa e relato. De fato, no prefácio da obra História, se refere a uma pesquisa, conduzida sistematicamente e com o uso da razão. Ao mesmo tempo, em diversas passagens do livro, aparecem os sentidos de relatório, relato, narrativa, em uma palavra, de exposição dos resultados de uma pesquisa realizada. Voltando ao texto, novo parágrafo. Também não puderam se furtar à perspectiva temporal os escribas acadianos do terceiro milênio a.C., que muito antes de Heródoto haviam sido incumbidos de escrever uma história laudatória da monarquia de Acade, de 2270 a 2083 anos antes da Era Comum, na Mesopotâmia. Nota do editor. Sobre o estabelecimento de uma prática de relato histórico na monarquia de Acade antes de Heródoto, conferir Hartog, 2003, página 13. Texto de novo. Eles tiveram a seu cargo a tarefa de registrar as vitórias e realizações de seus reis e de seu povo, rigorosamente escritas em uma sequência temporal demarcada no interior de um ciclo demarcado pela dinastia a quem serviam.
Repetiu mesmo essa palavra? Foi rigorosamente escrita em uma sequência temporal demarcada no interior de um ciclo demarcado pela dinastia a quem serviam. É isso mesmo. Podemos discutir até se este modelo de tempo era o mesmo dos historiadores de hoje e considerar que, de alguma maneira, já tínhamos aqui uma espécie de tempo cíclico, uma vez que cada dinastia refundava o mundo mais uma vez e a medição de tempo voltava ao seu ponto de partida. De todo modo, o tempo já estava ali, soberano e altissonante, como dimensão instituidora de uma nova prática. A consciência do tempo, portanto, acompanha os historiadores desde os primórdios. À medida que a prática historiográfica avança em direção à historiografia científica do período moderno, passando antes pelas experiências historiográficas da Antiguidade, da Idade Média e Primeira Modernidade, a necessidade de definir a história nos termos de sua relação específica com o tempo vai se reconfigurando como uma questão de primeira ordem. A definição ou a forma desta relação entre história e tempo podia mudar e de fato mudou muito em diversos momentos da história da historiografia, mas estabelecê-la e atualizá-la tornou-se a primeira tarefa dos historiadores. Houve uma época em que os historiadores, já sob a perspectiva de que a história é um saber dotado de cientificidade, contentaram-se em compreender a história como estudo do passado humano. Mark Bloch considerou essa definição deficiente e propôs um reajuste que até hoje é considerado eficaz. A história é o estudo, ou ciência, eu também prefiro ciência, então a história é a ciência dos homens, eu no caso prefiro seres humanos, então a história é a ciência dos seres humanos no tempo. Nota do editor. No início do segundo item do primeiro capítulo de Apologia da História, Mark Bloch confronta a antiga definição. Diz algumas vezes, a história é a ciência do passado. No meu modo de ver, um modo errado de se falar. Mais adiante, Bloch estabelece a sua própria definição. A história é a ciência dos homens no tempo. No caso, a história é a ciência dos seres humanos no tempo. Fiz a leitura aqui agora das páginas 13, 14 e 15 e agora eu vou me permitir fazer alguns comentários. Bom, primeiro me chama muito a atenção a questão dessa ligação muito intrínseca, né? Como o autor fala, essa relação visceral do tempo com a história. De fato, a questão do tempo é muito importante para quem se propõe a estudar a história. E ele por si só já é uma dimensão muito específica a ser estudada, né? Enquanto pensamento físico mesmo. Mas essa força só faz sentido se intimamente ligado à civilização humana, né? Aos seres humanos. É isso que define a história enquanto um modelo específico de estudo. É estudar os seres humanos enquanto experiências durante o tempo vivido dessa espécie. E chama muita atenção também o fato de que várias civilizações, durante os períodos históricos, vão contando as suas histórias, né? Como, por exemplo, o caso dos acadianos, os escribas acadianos, que a cada dinastia iam recontando ou refundando o mundo. E nós já partimos também de uma perspectiva em que nós estamos em uma contagem de tempo determinado por um grupo específico, em um determinado momento específico também, e que esse ponto pode mudar, ele é variável, de acordo com as forças atuantes de forma estrutural na sociedade. Sobretudo também há a questão da perspectiva de aquela coisa estabelecida, né, sobre o Heródoto enquanto pai da história, mas no próprio relato de História que ele faz, né, que é o nome da obra que ele produz, História, está ali registrado os acadianos produzindo história, né? Então é importante também salientar como a gente analisa o surgimento da história a partir de um ponto específico, né, que é o ponto grego. Por fim, a definição, entre aspas, oficial, que eu também gosto de utilizar, essa proposta pelo Mark Bloch. No caso, eu faço só essa ressalva, né, sobre a questão de colocar seres humanos quando se fala num discurso, acho que seja importante. E também utilizo este conceito, a história é a ciência dos seres humanos no tempo.